Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, por que alguns cristãos não guardam o sábado? Pastor, por que existem igrejas que guardam e outras igrejas que não guardam o sábado? Se todos são cristãos, por que essa diferença entre as igrejas cristãs com respeito ao dia do sábado? Bom, meu querido, para entendermos este assunto, primeiramente é preciso nós entendermos o significado do sábado semanal. Meu querido, no original grego, essa palavra sábado tem um significado de repouso. Era o sétimo dia da semana, preparado pela lei de Moisés, como dia de descanso do trabalho normal, mas também era o dia separado para o repouso e adoração pessoal ao Senhor Deus. A observância do dia do Senhor era para a nação de Israel, não é para a igreja do Novo Pacto, da igreja do Novo Testamento. Nós não vimos a observação do sábado em lugar nenhum no Novo Testamento. A observância do sábado para o povo de Israel, eu vou repetir, para o povo de Israel, era um sinal de que Israel pertencia a Deus. Ouça o que diz em Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Meu querido, observe que Deus está falando para os filhos de Israel. A palavra era para Israel e não é para a igreja do Novo Testamento. E por que não é para a igreja dos nossos dias, do Novo Testamento? A resposta para isso é simples. A igreja não é formada só por uma nação. A igreja é formada por todos os povos da terra. A determinação da guarda do sábado para Israel é para que Israel lembrasse, é para eles lembrarem do livramento da escravidão do Egito. Ouça o que diz Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Observe em Mateus 12:1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Meu querido, observe que Jesus e os próprios discípulos, eles faziam no sábado o que os religiosos daquela época ficavam escandalizados. Os religiosos quiseram matar Jesus porque Jesus não guardava o sábado. Olha que absurdo. Ouça o que disse Jesus sobre o sábado, lá em Marcos 2:27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, meus queridos, nós devemos entender que o sábado significa descanso. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso descanso. Jesus disse aos fariseus que pessoas são mais importantes do que ovelhas. E a salvação que ele proporciona é mais importante do que as regras. Ao dizer, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ele disse isso lá em Marcos 2:27, Jesus ele reafirmou o princípio de que o descanso sabático foi instituído para aliviar o homem de seus trabalhos. Assim como ele veio nos aliviar de nossas tentativas de alcançar a salvação pelas nossas obras. Já não mais descansamos por apenas um dia, mas para sempre deixamos de trabalhar para alcançar o favor de Deus.
Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso das obras agora, assim como é a porta para o céu, onde nós descansaremos nele para sempre. E é importante nós sabermos que todo ser humano, ele precisa de um dia de descanso semanal. Mas cada um de nós pode ter o seu descanso em um determinado dia da semana diferente. Imagine se todos os médicos de todos os hospitais não trabalhassem no sábado. E você ou um ente querido seu precisasse de uma cirurgia urgente, por exemplo, no dia de sábado. E se não tivesse médico para atendê-lo, o que iria acontecer? Então a ordem da guarda do sábado foi para a nação de Israel, para que eles pudessem se lembrar da situação de escravidão que eles viveram lá no Egito. Agora, por que a maioria dos cristãos guardam o domingo como dia de descanso e como dia do Senhor ao invés do sábado? Por que isso acontece? Se tinha um dia que os cristãos se reuniam regularmente, era o primeiro dia da semana, que é o nosso domingo, não no dia de sábado. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, nos mostra isso. E por que a guarda do domingo ao invés da guarda do sábado? Isso aí é homenagem à ressurreição de Cristo no domingo. Os primeiros cristãos, eles observaram o domingo não como o sábado cristão, mas como um dia para louvar e glorificar a Deus de uma forma especial. Mas, afinal, é errado guardar o sábado? Claro que não. Aqueles que escolhem guardar o sábado não devem julgar aqueles que não guardam o sábado. Além disso, aqueles que não guardam o sábado devem evitar ser uma pedra de tropeço para aqueles que guardam o sábado. Olha, por exemplo, o que diz Paulo em Gálatas 3, versículo 13 a 15. Ali resume bem esse assunto. Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejas mutuamente destruídos. Bom, nós vamos parar por aqui. E me permita, meu querido, terminar fazendo um pedido. Não se esqueça do like. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus.